parte 3 aqui de modelos atômicos, certo? A gente começa agora com os modelos atômicos de Thomson e Rutherford Bohr, certo? E aí a gente finaliza essa parte de estrutura atômica de modelos atômicos, certinho? Vamos lá. Modelo atômico de Thomson. Gente, o que é que a gente precisa entender? Né? O que é necessário entender sobre o modelo atômico de Thomson? Né? Qual foi a contribuição de Thomson para a estrutura atômica? Né? Em que ponto ele acertou com relação à estrutura atômica? Então, o que a gente tem que focar aqui é a contribuição de Thomson, né? A contribuição, na verdade, de cada evolucionista. Qual foi a contribuição de Dalton? Qual foi a contribuição de Thomson? Qual foi a contribuição de Rutherford? Qual foi a contribuição de Bohr? Então, é isso que a gente tem que focar, certo? Qual foi a contribuição de cada um com a construção de um modelo, de uma teoria atômica, certo? E eu já adianto aqui para vocês que a grande contribuição de Thomson foi a descoberta dos raios catódicos, certo? Essa foi a grande contribuição. Professor, não sei o que é raios catódicos. Raios catódicos são os elétrons, certo? Então, a grande contribuição de Thomson foi a descoberta de partículas subatômicas, certo? Essas partículas subatômicas, ou nós chamamos, né, de raios catódicos, ou simplesmente de elétrons, certo? Então, com essa estrutura atômica de Thomson, cai por terra aquela ideia de Dalton, que ele falava. Então, devemos focar apenas na contribuição de cada evolucionista, certo? Então, Thomson, quando falar nele, eu vou lembrar de elétrons, certo? A grande contribuição dele, o que ele fez, né, na estrutura atômica foi assim uma revolução enorme, né, porque ele fez um experimento, né, com algumas ampolas, nós chamamos de ampola de Crookes, e através desse experimento, né, ele acabou descobrindo esses raios catódicos aí, que nós chamamos de elétrons. E qual foi a ideia? O que ele imaginou em relação à estrutura atômica? Ele imaginou que o átomo seria semelhante a um pudim de ameixa. Gente, alguns livros falam pudim de ameixa, outros livros falam pudim de passas. Tanto faz, né? A ameixa, ela é granuladazinha, né? A passas também. Então, esses grânulos aí, né? Imagina aí um pudim de ameixa, né? Com um monte de ameixas em cima. Então, essas ameixas são os elétrons. Agora, imagina as passas, né? Que é menorzinha. As mentes. Né? Certo? Então, essas bolinhas amarelas aqui, né? Essas bolinhas amarelas aqui tem um tracinho. Esse tracinho aqui, essa bolinha amarela, representa os elétrons, certo? É o que ele chamou de pudim de ameixa, certo? As ameixas são os elétrons. Imagina um pudim, né? E ele está rodeado de ameixa. Então, essas ameixas, né, distribuídas ali em cima do pudim, é que são os elétrons, certo? Pode ser ameixa, pode ser passas. E aí ele imaginou também o seguinte, que tem uma grande carga positiva, essa cruz aqui não é uma cruz, é um próton, né? Que logo depois veio um outro cientista chamado Eugene Goldstein, utilizou essas mesmas ampolas e acabou descobrindo essas cargas positivas, que na época ele chamou de raios anódicos, e que depois vieram a dar o nome de raios de prótons, certo? Depois eles deram o nome de prótons. Então aí fechou o modelo atômico de Thomson, né? Ele imaginou o seguinte, ó, o átomo, ele é uma esfera, só que não é maciça, né? Ele possui partículas subatômicas, tem uma grande carga positiva, e ao redor dessa grande carga positiva tem elétrons incrustados, né? Tem elétrons incrustados. Então a gente não pode esquecer que elétrons são cargas negativas, por isso que tem um menos e esse positivo é P de próton, P de positivo, certo? Então os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Quando você pega uma pilha, né, uma bateria, né, uma pilha, uma bateria, né, seja lá como vocês queiram chamar, de um lado tem um maisinho, do outro tem um menos. Quer dizer que o polo positivo é um polo negativo, certo? Só para diferenciar o que é
que o elétron tem uma carga negativa e o próton tem uma carga positiva, certo? A gente não vai esquecer, próton é positivo, P de próton, P de positivo, certo? E elétron é negativo. Então, gente, a grande contribuição de Thomson foi a descoberta dos raios catódicos, simplesmente elétrons, e aí aquela ideia de Dalton sobre o modelo atômico, que ele falava que era indivisível, está errada essa ideia de Dalton, né? Dalton falou que o átomo é indivisível. Não, gente. Thomson acabou de descobrir que depois do átomo tem mais alguma coisa, né? Tem prótons e tem elétrons. Então, se falar em relação ao modelo atômico de Dalton, você vai afirmar, ó, Dalton falou que o átomo ele é indivisível. Dalton conhecia prótons, elétrons, nêutrons, não conhecia as partículas. Por isso que ele afirmou, o átomo é indivisível. Já Thomson já derrubou essa ideia de Dalton, né? Que ele falou que o átomo é indivisível. Pronto, já não é mais. O átomo tem sua divisibilidade, né? Ele tem, depois do átomo ele tem sua divisibilidade entre prótons e elétrons. E isso para Thomson, certo, gente? Vamos lá, aqui. E aí, né, o que é que ele demonstrou? Que os raios poderiam ser interpretados como sendo feixes de partículas carregadas de energia elétrica. Então, com o experimento que ele realizou com as ampolas de Crookes, certo? Eu vou mostrar essas ampolas de Crookes aqui agora. Qual foi o experimento de Thomson? Ele utilizou essas ampolas aqui, ó, né? Crookes é o nome, ampolas de Crookes, o nome é ampola de Crookes. Então, o que é que ele fez? Ele colocou aqui dentro um gás, né? Ele colocou um gás e dentro dessa ampola tem duas placas, uma placa positiva e uma placa negativa, certo? Tem a placa positiva e a placa negativa. E ele colocou um gás aqui a baixa pressão, né? E aí ele observou que o gás, ele só ia. Aí ele observou que esse gás, ele só ia para a placa positiva. Presta atenção, ele colocou aqui um gás a baixa pressão aqui dentro, certo? Colocou um gás. E aí ele colocou um gás, colocou um outro tipo de gás e foi mudando. E tem duas placas aqui dentro, uma placa positiva e uma placa negativa. E ele observou que o gás só ia para a placa positiva. Só ia para lá. Mudava de gás, placa positiva. Mudava de gás, o gás ia para a placa positiva. O que é que acontece? Ele chegou à conclusão que esse gás possuía cargas. Por isso que ele chamou de raios catódicos, né? Que são os elétrons. Então ele falou, ó, esse gás aqui ele tem cargas negativas, que eu vou dar o nome de raios catódicos, que posterior deram o nome de isso aqui. Foi esse o experimento que Thomson ele realizou para chegar na sua teoria atômica, certo? Que Thomson, além disso, né, além dele ter falado dessas cargas negativas, ele também indicou, ó, que pode possuir cargas positivas aí. Então, por isso que ele fechou o modelo atômico dele nisso aí, certo? Uma grande carga positiva e vários elétrons incrustados. Olha, tem um exercício aqui, ó, presta atenção, é rapidinho, coisa fácil. Thomson propôs um modelo atômico que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. De acordo com esse modelo, letra A, os átomos são divisíveis. Letra B, os elétrons de carga elétrica negativa encontram-se espalhados na superfície de uma carga positiva. O átomo é indivisível e não apresenta qualquer estrutura interna. Os elétrons orbitam em torno de um núcleo denso de carga elétrica positiva. Então, consertando aqui, a letra A, né, eu tirei o nome divisível e coloquei indivisível. Senão a gente vai ter duas alternativas corretas. Certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Realmente, letra B. Os elétrons de carga elétrica negativa encontram-se espalhados na superfície de uma carga positiva. Pronto, acabou aí. É a alternativa correta. Certinho? Está aqui já ela correta, a letra B. E vamos agora aqui rapidinho para o modelo atômico de Rutherford, gente. E extremamente importante, é o modelo mais aceito, né? É o modelo que impera até hoje. Lógico que teve modificações aí, apareceu mais elementos para esse modelo, né? Apareceu mais elementos, só que foi o ápice. O ápice aqui foi a descoberta, foi a estrutura que Rutherford propôs. O que foi que Rutherford propôs? O que é que ele imaginou? Ele imaginou que o átomo seria semelhante ao sistema solar.
a estrutura do átomo. O que é que nós temos no sistema solar? Nós temos o Sol no centro, né? E ao redor desse Sol tem vários planetas girando, certo? Você tem um Sol, né? E tem vários planetas girando. Rutherford imaginou isso. Então, quando nós falarmos de modelo atômico de Rutherford, a gente vai falar que é um modelo planetário. Vem de planeta, vem de sistema solar, certo? Então, o professor, não entendi nada ainda. Gente, preste atenção. Ele descobriu outra coisa do átomo. Vamos entender isso aqui agora. Ele descobriu que o átomo tem duas partes, certo? O átomo tem duas estruturas. Ele falou o seguinte, ó gente, o átomo tem duas partes. Ele tem aqui essa parte aqui interna, que eu vou chamar de núcleo, e essa parte externa aqui eu vou chamar de eletrosfera. Gente, isso é extremamente importante para o entendimento do modelo atômico de Rutherford. Rutherford descobriu que o átomo tem duas partes. O átomo tem núcleo e tem eletrosfera. Aí é por isso que ele imaginou o sistema solar. Opa, o Sol está ali no centro. Quem é o centro aqui em relação à estrutura do átomo Rutherford? O núcleo. Então o Sol é o centro. E os planetas são quem? Os elétrons que estão na eletrosfera. Vamos de novo recapitular. Nós temos o modelo atômico de Rutherford que ele dividiu em duas partes. Nós temos uma parte que se chama núcleo e a outra parte se chama eletrosfera. Duas partes, núcleo e eletrosfera. Só que no núcleo, comparando com o sistema solar, quem é o núcleo? O Sol, certo? E quem é a eletrosfera? São os planetas que estão girando ao redor. Mas o que é, agora vem outra coisa. O que é que tem no núcleo desse átomo? Rutherford falou, ó, no núcleo tem prótons. No núcleo tem prótons. Isso é outra coisa importante. E na eletrosfera, essa parte externa aqui, o que é que tem aqui fora? Olha o nome, eletrosfera. Tem elétrons. Elétrons, o nome já está falando, certo? Então, nós temos um átomo agora revolucionário, né? Um átomo assim, extremamente novo, né? Em que Rutherford divide ele em duas partes. Núcleo, que é essa bolinha aqui preta, né? Que dentro do núcleo, o que é que tem lá dentro? Prótons. E essa parte aqui externa, ele chamou de quê? Eletrosfera. O que é que tem essas bolinhas vermelhas aqui? É quem? Elétrons girando. Gente, pronto, acabou aí. Acabou o modelo atômico de Rutherford. Gente, teve experimento? Teve, gente, experimento de Rutherford. Nós somos o 9º ano, aqui é mais superficial. Então eu preciso focar apenas nisso, que o átomo é de Rutherford dividido em duas partes, núcleo, eletrosfera, no núcleo tem prótons, na eletrosfera tem os elétrons. Acabou aqui, certo? Essa foi a contribuição de Rutherford para o modelo atômico. Agora entra outro químico na história, que é Bohr. Né? É por isso que o modelo é chamado de modelo de Rutherford-Bohr. Professor, o que é que eu preciso saber desse Bohr, professor? Você precisa saber que ele, eu não vou dizer assim, descobriu as camadas eletrônicas. Não tem a eletrosfera, no qual os elétrons ficam girando ali. Não tem aqui a eletrosfera, essa parte aqui, gente, ó. Qual foi a contribuição de Bohr no modelo de Rutherford? Presta atenção. Eu falei para vocês que o modelo atômico de Rutherford tem a eletrosfera, tem os elétrons girando. E aí, Bohr, ele descobriu o quê? Ele descobriu que em cada eletrosferazinha dessa aqui, ó, cada círculo tem uma quantidade de elétrons. Cada uma dessa aqui tem uma quantidade. Ele descobriu que aqui, nessa primeira circunferência, tem 2 elétrons girando. Gente, esse ponto vermelho aqui é o núcleo, certo? É o núcleo. Então, ele descobriu que aqui, nessa primeira circunferênciazinha, na primeira eletrosfera, tem 2 elétrons girando. E ele falou, ó, essa camada aqui eu vou chamar de camada K. Eu vou chamar isso aqui de camada, né? Ou nível eletrônico, certo? Aí, na segunda eletrosfera aqui, ele falou, opa, aqui tem 8 elétrons. Eu vou chamar de camada L. Nessa outra aqui, ele falou, opa, aqui tem 18 elétrons girando, vou chamar de M.
É só essas três? Não é? É 7. É a camada K, L, M, N, O, P e Q. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente em tabela periódica, mas já tem que entender aqui agora. Qual foi a contribuição desse químico aqui, de Bohr? Foi ter quantizado essas camadas aqui. Ó. Ele quantizou, ele falou, ó, nessa camada tem 2 elétrons girando, nessa aqui tem 8, nessa tem 18. Então, em cada camada tem uma certa quantidade de elétrons ali girando. Essa foi a sacada aí de Bohr, certo? Gente, outra coisa importante que eu não falei. Rutherford, ele falou o seguinte, que o átomo, ele tem um núcleo, só que o núcleo é extremamente pequeno e denso. É ali que se concentra a maior parte da massa do átomo. Está ali no núcleo. Ô professor, e aquela parte da eletrosfera? Né? Aquela parte lá onde os elétrons ficam girando, né? Os planetas ficam girando, né? Que ele fez essa semelhança. Né? Aquela parte lá, o quê? Ali é um vazio, tá só os elétrons girando. Elétrons têm massa? Tem, só que é uma massa muito pequena. Então, gente, a outra contribuição de Rutherford foi informar que o núcleo ele é extremamente pequeno, mas muito, muito pequeno, e é ali que se concentra a maior parte da massa do átomo. E ao redor, né, é um vazio, né, vamos dizer assim, porque tem elétrons girando ali, né, totalmente vazio, mas que tem os elétrons girando ali na eletrosfera, certo? E qual foi a contribuição de Bohr? Qual foi a contribuição dele? Foi ter descoberto essas camadas eletrônicas. E ele quantizou, ele falou, ó, em cada circunferência dessa aqui que o elétron está girando, tem uma quantidade de elétrons aqui, certo? Foi isso a grande contribuição dele. E aí, quais foram as características aqui do modelo atômico de Rutherford Bohr? Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas. Gente, quando falar em órbitas, quer dizer que eles estão é um movimento. Né? O planeta não fica girando ali em torno do Sol, é uma órbita aquilo ali. Né? É aquele movimento que está fazendo ali. Isso é uma órbita. Só que esses elétrons que estão girando em uma órbita determinada, que são exatamente essas camadas aqui. As órbitas são exatamente essas camadas eletrônicas. É o local onde os elétrons ficam ali girando. Outra característica, o átomo é incrivelmente pequeno. Na verdade, o núcleo do átomo é extremo. Claro, lógico, o átomo é muito pequeno, lógico. Mas o núcleo é mais pequeno ainda, certo? O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor do que o átomo. Olha só o tamanho desse núcleo, 100 mil vezes menor. O núcleo do átomo, gente, se concentra a maior parte da massa, isso foi Rutherford que falou, né? E o diâmetro do núcleo é 100 mil vezes menor do que o átomo todo, certo? E aqui a gente fecha essa parte de modelos atômicos, o modelo de Rutherford responder. Vamos lá, esse exercício aqui relacionado com o modelo atômico de Rutherford Bohr. Ó, os modelos atômicos descrevem alguns aspectos estruturais dos átomos. Sobre essa afirmação, gente, ele está aqui, aqui está falando sobre os modelos atômicos. Ou seja, é o modelo atômico de Demócrito, né? A ideia de Demócrito, de Dalton, de Thomson e Rutherford Bohr. Então tem letra A, B, segura aí. Tem letra A, B, C, D, e a gente vai ver qual é a alternativa correta que a gente vai ler junto aqui, certo? Vamos lá. Os modelos atômicos foram desenvolvidos pelos cientistas gregos. Leucipo e Demócrito. Não. Né? Os modelos atômicos foram desenvolvidos pelos cientistas gregos, né? Tá mais para filósofo do que cientista. Né? Eles tiveram um pontapé inicial, que foi informar, né, que a matéria é formada por pequenas partículas chamadas de átomo. Pronto, grande contribuição deles. Beleza. Letra B. Os principais modelos atômicos são Rutherford e Rutherford Bohr. Não, gente. Cadê Dalton? Cadê Thomson aqui? Não tem. Esse cara também foi de grande importância. Né? Letra C. O primeiro modelo atômico desenvolvido foi o modelo atômico de Rutherford. Eu acho que não. é. Eu acho que é a D. D de dado. Eu também acho que é a D. Beleza. O primeiro modelo, não. Em termos experimentais,
né? Se a gente for considerar o primeiro modelo, foi o de Dalton. Ah, professor, e Demócrito de Leucipo? Demócrito de Leucipo foi uma estrutura, foi um modelo baseado na observação. Se a gente fosse caracterizar hoje aqui, afirmar qual foi o primeiro modelo atômico, a gente pode considerar Dalton? Pode, que ele fez a parte experimental toda, né? Já se exigia na época o experimento, né, para você comprovar sua teoria. Então, primeiro, nada a ver de Rutherford. Rutherford foi o terceiro, se a gente for colocar na cronologia aí. E se considerar Demócrito, e Leucipo, a gente coloca Rutherford no quarto, certo? Letra D, rapidinho. Os modelos atômicos foram desenvolvidos por cientistas com o intuito de compreender melhor o átomo e sua composição. Gente, acabou aqui. Letra D. Né?